Pessoas que cortaram outras pessoas. Qual foi o último prego no caixão? No meu primeiro ano de universidade descobri que minha mãe tinha uma lesão no centro do cérebro e a quantidade de líquido e pressão no crânio exigia tratamento imediato. Ela esteve no hospital recebendo tratamento durante semanas enquanto eu tentava navegar pelos meus estudos e viver longe de casa pela primeira vez. Fui uma confusão de ansiedade e estresse durante meses. Durante este tempo, uma de minhas amigas muito íntimas ficou continuamente irritada comigo por não lhe dar atenção suficiente. Apesar de nunca ter entrado em contato comigo para verificar a situação de minha mãe ou como eu estava lidando com a situação, mas esperava-se que eu a verificasse constantemente e iniciasse todos os contatos. Eu simplesmente apaguei o número dela e não a amei. Minha mãe, meu irmão e minha irmã são todos incrivelmente tóxicos. Mas eu nunca os excluo porque são da família, então as coisas realmente bateram no ventilador quando eu estava me casando. Em nossa festa Jaque e Gil, minha mãe estava tirando toneladas de fotos, como era de se esperar. Mas elas eram de mim e de meu irmão, de mim e de meu pai, só de mim, de meu irmão e de meu pai, etc. Ela não queria minha esposa em nenhuma delas. Eu falei e disse que minha futura esposa deveria estar nestas fotos. É o dia do casamento dela também. Minha esposa, que estava compreensivelmente chateada, se afastou da estranha sessão fotográfica. Minha esposa e eu decidimos ir para o quintal e sair com o primo e o meio-irmão. Meu primo e seu grama-força se juntam a nós. As coisas ficam mais divertidas. Estamos brincando, nós divertindo. Então minha mãe e meu irmão saem extremamente bêbados. Era como se fossem 3 da tarde. Minha mãe começa a tirar mais fotos sem a noiva dentro deles. Então eu falo de novo. Minha mãe me empurra e me dá um tapa na nuca. Minha esposa então diz que minha mãe pode desfrutar de suas pequenas fotos de reunião familiar e depois volta para dentro. Eu acompanho para ter certeza de que ela está bem. Eu entro em conversa com ela, sua mãe, sua tia e outros membros da família dela. Nós nos acalmamos e seguimos em frente. Conversamos sobre ir comer um sorvete em um lugar ao fundo da rua. Volto lá fora para perguntar às pessoas se elas querem comer sorvete. Como a maioria não estava causando problemas, apenas minha mãe e meu irmão. Antes de eu dizer qualquer coisa, meu irmão muito bêbado começa a gritar: esfregue sua esposa, foda sua família, e começa a me cobrar. Mas foi pego por meu pai e meu primo que o reteve. Ele foi, claro, expulso. Minha mãe saiu com ela e em lágrimas. Meus pais são divorciados e não se associam um com o outro. Pediu desculpas a todos e ficou de fora por constrangimento. Chega o dia do casamento. Meu irmão não é mais meu padrinho e não é mais convidado. Minha irmã está aqui do outro lado do país. A cerimônia transcorre perfeitamente. Minha irmã se recusa a assistir às fotos que estão sendo tiradas da família e da festa de casamento lá fora. Durante a recepção, minha esposa, amigos, alguns familiares de minha esposa e eu estamos ocupados dançando na pista de dança. Notamos minha irmã chorando e andando de mesa em mesa. Nós a ignoramos, como esperávamos que ela tentasse algo idiota em nosso casamento. Descobrimos por alguém que minha irmã era lixo falado com minha esposa no banheiro. Não queremos lidar com drama em nosso grande dia. Então temos a pessoa encarregada do salão de casamento, supervisor da recepção, falado com ela sobre seu comportamento. Ela nos disse que poderíamos durante o processo de planejamento do casamento. Minha irmã se passa e age toda ofendida. Ela e minha mãe, então, encenam um protesto de saída do nosso casamento, levando a grande maioria das minhas tias, tios e primos com eles. Não todos, felizmente. Até hoje, já se passaram 4 anos. Não falei com ninguém que tenha saído. Eu cortei completamente o meu pai biológico porque ele simplesmente não tentou. Quando eu era mais jovem, cortei o contato com ele porque ele não acreditava em mim quando lhe disse que sua nova esposa estava abusando de mim e de minha irmã. Eu pedi que o acordo de custódia de meus pais fosse mudado e tudo para proteger a mim e minha irmã. Não o vimos novamente como menor. Quando éramos adultos, ele me procurou e expressou seu pesar por não estar presente para nós e quis se reconectar. Nós, eu, minha irmã e Ellie, nos encontramos 2 vezes para jantar e então ele simplesmente começou a não aparecer. Eu parei de dizer à minha irmã que até deveríamos nos encontrar com ela porque ela estava tão decepcionada que ela se desiludiu e eu mesmo a tirei, sabendo que ela não iria aparecer. Eu disse a ela depois da 5ª vez que ele claramente não se importou o suficiente para nos dizer que não iria aparecer. Então eu não queria ter nada a ver com ela. Ela me respondeu de alguma forma apologética, mas eu deixei em leitura. Rápido. Cerca de 6 anos, eu me casei e meu marido se arrependeu muito da morte de seu pai antes que eles pudessem se reconectar.
Então eu me aproximei novamente do meu pai biológico. Não havia planos de nos encontrarmos, mas conversamos ocasionalmente, até que me tornei apenas eu iniciando a conversa e ele nunca mais me procurou primeiro. Eu parei de lhe enviar mensagens cerca de 5 meses depois de me casar. Estou casada há 3 anos e nunca mais tive notícias dele desde então. Após quase 50 anos de amizade, meu amigo idiota arruinou uma viagem de carro e quase nos prendeu no processo. Começou algumas horas depois da viagem, quando uma tempestade realmente ruim eclodiu. Tão ruim que mesmo com os limpadores de para-brisa indo em velocidade máxima, foi realmente difícil de ver. Ela estava dirigindo meu carro na faixa esquerda indo a 70 mph a 112 km/h, e eu pedi gentilmente para ele diminuir a velocidade. Ele queria passar o enorme semi à nossa direita que estava enviando uma parede de água tornando ainda mais difícil de ver. Pedi 2 vezes mais para ele diminuir a velocidade até que finalmente comecei a gritar com ele, ao que ele se ofendeu. Algumas horas depois, paramos em um posto de gasolina na Carolina do Sul. Um amigo puxa seu único batedor e se prepara para ficar pedrado. Estamos no sul, em um estado onde a erva é ilegal, e há campônios estacionados de ambos os lados. Eu disse a ele para esperar até que estivéssemos longe de todas aquelas pessoas. Ele riu e me disse que eu estava sendo bobo. Basicamente, tive que fazer um ajuste para que ela esperasse até que pudéssemos dirigir para um lugar tranquilo. Mas, lembre-se, este é um homem na casa dos 60 e estava agindo como um rebelde de 12 anos. Eu assinalei que ela estava colocando a mim e ao meu carro em risco legal, o que não era um risco que eu estivesse disposto a assumir. Terceiro golpe, no final do dia. Paramos para passar a noite em um motel de merda. Um motel para não fumantes com detectores de fumaça nos quartos. Eu estava de costas e ele se acendeu no quarto do motel. Eu não me fiz entender no posto de gasolina, então entramos numa altercação verbalismo. Ele me acusou de ser um desmancha-prazeres, paranoico, vendo perigo em cada esquina. Eu lhe disse que um bom amigo respeita os limites de seus amigos e se é uma escolha entre a pessoa que está disposta a arriscar e a que preferiria não arriscar, você tem que ir com aquele que não quer arriscar sua segurança. Ele não concordou comigo. Infelizmente, esta foi uma viagem de 10 dias e tivemos muito o que fazer. Eu era uma verdadeira vadia na maioria das vezes porque ele simplesmente não entendia por que eu estava com raiva. E ela não pedia desculpas. Eu quase o deixei no aeroporto para não ter que dirigir de volta com ele. Depois que chegamos em casa, ele continuou me mandando um e-mail tentando reacender nossa amizade. Depois de muitos e-mails, ele finalmente entendeu por que eu estava tão bravo com ele, e pediu desculpas, mas eu praticamente tive que ditar o pedido de desculpas e ele simplesmente papagueou minhas palavras que me pareceram que ela ainda não tinha recebido. E eu não preciso de pessoas assim em minha vida que não respeitam limites razoáveis e me fazem sentir inseguro. Eu sou o mais novo de 7. Meu pai se casou 3 vezes. Primeiro casamento, 3 filhas. Segundo casamento, minha irmã e depois eu mesmo. Terceiro casamento, 2 enteados adultos. Tivemos uma cisão maciça em minha família quando eu tinha 12 anos que resultou em minhas 4 irmãs não falarem mais com meu pai, em grande parte instigadas por minha meia-irmã que chamarei de C. Consequentemente, eu não tive contato com a maioria de minhas irmãs ou minha mãe biológica por 15 anos. Depois de alguns anos difíceis de adolescência, fui para a universidade. Desisti e acabei voltando para casa. Você tinha dado alguns passos para fazer reparações com meu pai e minha mãe adotiva. Então tentei reconstruir um relacionamento com ela. Mudei-me para um apartamento onde ela morava do outro lado da rua. Assim nós saíamos de vez em quando e as coisas estavam bem. Você tem distúrbio bipolar e frequentemente perde a medicação ou combina com álcool, levando a explosões violentas. A certa altura, ela e seu namorado de então estavam constantemente entrando em discussões violentas e eu estava fazendo o meu melhor para ficar de fora delas. Depois de uma discussão particularmente ruim, comprei para o namorado dela um bilhete de galgo só para afastá-los um do outro. Ela apareceu fumegando e me deu um soco na cara, quebrando meu barulho. Alguns dias depois, recebi um aviso de despejo, já que um único outro inquilino havia reclamado com a empresa de leasing. Eu estava em um lugar muito ruim e acabei dormindo no sofá de um amigo por 6 meses. Se ofereceu-se para cuidar do meu gato, pois eu não podia levá-lo ao lugar do meu amigo. Em meados de fevereiro, em uma noite de -40 °C, encontrei meu gato sentado do lado de fora da parte de trás de nossa loja. Ela o colocou do lado de fora e o esqueceu. E através de algum milagre ele conseguiu encontrar o caminho até mim. Apesar disso,
Tentei manter um relacionamento com ela porque queria estar na vida de minha sobrinha e sobrinho. Um ano eu comprei os Game Boys para seus aniversários apenas para descobrir que ela quase imediatamente os levou e penhorou-os. Avancei alguns anos. Minhas duas irmãs mais velhas morreram com alguns meses de diferença no decorrer do luto. Pude construir novamente um relacionamento com minha mãe biológica e outra irmã. Se levou especialmente a sério e eu fiz o que pude para ajudá-la a lidar com ela. Fiquei realmente doente em 2014 e afinal eu tinha doença celíaca não diagnosticada, então passei 1 ano e meio mal conseguindo ficar acordado e sendo desnutrido em massa antes de ser diagnosticado. Minha mãe biológica e minha irmã foram a única razão de eu ter sobrevivido. Elas me trouxeram comida e me ajudaram a sair da minha incapacidade. Em 2016, em seu aniversário, eu ia levar minha mãe biológica para almoçar fora. Ela me enviou uma mensagem pela manhã dizendo que não estava se sentindo bem e que teríamos que fazer isso em outro dia. Alguns dias depois, quando ela não estava respondendo as mensagens e não tinha aparecido no trabalho, a polícia fez uma verificação de bem-estar e ela tinha tido um derrame massivo e falecido. Enviei-a uma mensagem no Facebook dando a notícia. Ela não respondia o dia todo. E finalmente, exausta, eu desmaiei por volta das 2 da manhã. Acordei várias horas depois para uma enxurrada de mensagens com a C se assustando porque íamos roubar todo o dinheiro de nossa mãe biológica. Ela não tinha nenhum e na verdade estava muito endividada. Começamos a trabalhar em arranjos funerários e descobrimos que C tinha contatado a maior funerária da região e montou um plano funerário muito caro. C também não tinha dinheiro e tinha estado em assistência social ou deficiência durante a maior parte de sua vida adulta. Ela esperava que nós pagássemos por isso. Nenhuma delas está muito bem. Depois de outra enxurrada de mensagens no Facebook acusando a mim e minha outra irmã, eu disse a C que ela era uma pessoa do lixo e que eu não queria ter nada a ver com ela. Acabamos sendo cremados pela mãe e tivemos um pequeno serviço no centro de idosos onde ela trabalhava. C e seus filhos agora adultos invadiram o apartamento da mãe e levaram basicamente tudo de valor. A única coisa que eu tirei de seus pertences foi um isqueiro de metal barato.